comprovam aquilo que eu disse há bocadinho, é que realmente era para todos nós um privilégio ouvir esta exposição. Vamos ter agora um segundo privilégio. Ouvimos falar do Fernando Pessoa, histórico, falou de política. Vamos agora ouvir falar, ter o privilégio de ouvir o Pedro falar sobre os aspectos espirituais da mesma pessoa, Fernando Pessoa. Quero agradecer ao Guilherme Oliveira Martins ter aberto o Centro Nacional de Cultura a este projeto de tentarmos aprofundar um pouco a dimensão de pesquisador do Fernando Pessoa, e agradecemos às pessoas que estão presentes e realmente termos sido facultado uma sala com tanta tradição histórica, inclusive a ter passado aqui um grupo de Fernando Pessoa é extremamente valioso e insere-nos realmente na tradição cultural que o Fernando Pessoa tentou defender à sua maneira contra as emergências tremendas políticas daquela época e que nós também hoje em dia estamos um pouco sujeitos. E eu, para fazer uma certa ponte em relação ao que o nosso amigo José Barreto disse, fazer ler aqui um texto pequeno dele do último ano da sua vida, em que ele refere realmente estes dois aspectos juntos, o aspecto espiritual e o aspecto político. É um texto importante. Eu trouxe aqui um dos artigos, eu agora tenho estado a pôr uns artigos num blog, Pedro Teixeira da Mota, blogspot.com, e pus lá 3 artigos interessantes sobre o espírito, a imortalidade e a gnose em Fernando Pessoa. Textos de 8-10 páginas, com muitos textos inéditos e citações. Portanto, isto é um rascunho desse artigo. Mas então o texto diz-nos assim: fui sempre, e através de quantas flutuações houvesse, por hesitações da inteligência crítica em meu espírito, nacionalista e liberal. Quer dizer, isto é nacionalista, quer dizer crente no país como alma e não como simples nação. E liberal, crente na existência da origem divina da alma humana e da inviolabilidade da sua consciência em si mesma e em suas manifestações. Portanto, ele está-nos a dar aqui 2 fundamentos espirituais das suas posições políticas. Ele é nacionalista porque é crente no país como alma. E é liberal porque crente na existência da origem divina, da individualidade ou da alma humana e da sua inviolabilidade de consciência. E depois, então, entra no que o nosso amigo José Barreto desenvolveu bem e que tem investigado com muitos inéditos. Por isso, sempre for a origem de repugnância e asco a todas as formas de internacionalismo, que são 3, a Igreja de Roma, a finança internacional e o comunismo. Ora, nós aqui quase que podemos considerar que tanto a Igreja de Roma como o comunismo, as tais ideologias místicas, faliram e que realmente é a finança internacional que se tornou, de certa forma, a grande dominante da civilização e que certamente o Fernando Pessoa lutaria por uma maior valorização dos aspectos humanistas, dos aspectos de cultura, dos aspectos de conhecimento que ele desenvolveu ao longo da sua vida. É esse aspecto que eu gostaria de realçar aqui um pouco hoje, que será essa via de gnose, de conhecimento que ele, desde muito novo, portanto, ele tem poemas desde com 14 anos, com 16 anos, já fala da metempsicose, já fala na parte divina do ser humano, e a partir de 1914, em 15, quando ele está em plena elaboração da sua aventura do neopaganismo, ele é convidado a traduzir alguns livros de filosofia e, ao encontrar essa sistematização sobre o conhecimento espiritual provinda de uma certa mescla de tradições orientais feita por ocidentais, a que ele reage depois com certa força, ele escreve uma carta ao Mário Sá Carneiro a dizer: fiquei extremamente surpreendido por poder encontrar uma formulação da verdade tão perfeita num sistema
que está a ser transmitido, que era a teosofia. E então traduz 4 livros dos mestres da teosofia, mas rapidamente entra em choque com os aspectos mistagógicos, os aspectos demasiado sentimentais que a própria teosofia apregoava, e vai começar então a investigar a espiritualidade na tradição ocidental. Essa investigação da espiritualidade ocidental vai levá-lo desde a corresponder-se com determinadas figuras, como o D'Urville, que era um mestre francês, finalmente a Aleister Crowley, que chega cá, volta dos anos 30 ou 32, que vem cá a Portugal e que tem um encontro com ele, um encontro que não sabemos bem as dimensões, mas que foi também influenciador da sua caminhada espiritual. De tal forma que o Raul Leal, que foi outro dos companheiros que o Fernando Pessoa teve nesta dimensão de procura espiritual, Raul Leal, que escreveu alguns livros sobre o Espírito Santo, sobre o vertiginismo, que era um homem com grande inteligência, mas que se foi perdendo na sua criatividade, considerava que esse encontro com Aleister Crowley tinha sido causador até, possivelmente, da morte precoce de Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, como sabem, morreu com 47 anos, portanto, numa altura em que tudo poderia-se esperar mais dele, mas todo o tipo de desagregação corporal e talvez um pouco afetiva que ele não conseguiu integrar dentro de si, provocou essa morte mais rápida. Mas, e é esse o aspecto que me tem interessado mais, a sua investigação espiritual, sem que tenha encontrado os tais mestres zenes, ou que são chamados também na tradição islâmica o Ansail Naim, o homem perfeito, não os encontrou Aleister Crowley, que ele chega a admitir que é um mago negro, ou chega mesmo a dizer que é um mago negro, mas que de qualquer forma reconheceu a força que ele tinha e os conhecimentos que ele teve para lhe despertar e para transmitir algum tipo de iniciação. E é dessa iniciação que nós vamos encontrar, no último ano da sua vida, um testamento autobiográfico em que ele se afirma iniciado nos 3 graus menores da aparentemente distinta Ordem Templária de Portugal. E esta iniciação continua a ser um mistério porque não há documentação e as iniciações geralmente ou se passam de boca a ouvido, ou de alma a alma, ou então se passam de níveis espirituais. Esta iniciação, quanto a mim, tem 1 ou 2 textos que, de certa forma, a assinalam, e eu publiquei um desses textos em que o Fernando Pessoa considera que, cumprindo as provas que eram correspondentes a esses 3 graus menores, ou seja, vencer o amor da vida e o temor da morte, por exemplo, conseguir vencer os 3 inimigos da alma, ele automaticamente atingia. E escreve mesmo nesse papel, a lápis, 1931, 32, depois 33, um ponto de interrogação. Portanto, não sabemos se esse ponto de interrogação continuou ou não no fim da sua vida, ou seja, nós sabemos que a parte mistagógica no Fernando Pessoa também era importante, ele gostava de impressionar um pouco, mas que ele teve certo tipo de realização interior, que ele teve uma ligação com o mundo espiritual e com a tradição espiritual portuguesa, não temos qualquer dúvida, e muitos textos dele são profundamente ricos e actuantes, e nós podemos considerar a mensagem quase como um texto de magia espiritual. É um texto que, se for bem lido e bem compreendido, tem muitas chaves de astrologia, de templarismo, de maçonaria, de rosacrucianismo, e tudo isso, para quem sabe, opera num sentido de, vou usar uma expressão que Fernando Pessoa gostava, talhar o corpo espiritual. Talhar o corpo espiritual, o que é que significa? Significa transformar a pedra bruta numa pedra cúbica, ou seja, transformar a nossa inconstância da personalidade numa transparência e numa abertura ao mundo espiritual. É essa dimensão que o Fernando Pessoa, mesmo na sua famosa obra
mórbida, a produção mórbida, como ele chama, que é o livro do Desassossego, não é? E que não é por acaso que é o livro que se vende melhor do Fernando Pessoa, a produção doentia. Ele tem, mesmo nesses dias, muitas vezes cinzentos, ele tem por exemplo, esta bela exemplificação da sua abertura ao mundo espiritual. Não saber de si é viver. Ou seja, não saber de si é viver inconsciente normal das pessoas. Saber mal de si é pensar. O pensar é ainda, de certa forma, uma forma incapaz de atingir o verdadeiro ser, o verdadeiro si em si mesmo. Saber de si, de repente, como neste momento lustral, é ter subitamente a noção da mónada íntima, da palavra mágica da alma. Isto é um texto, nos últimos anos, que está no livro do Desassossego e que nos ressalta realmente esta dimensão que ele teve, certamente, que é a da mónada íntima. Mónada íntima, que é uma das muitas expressões. Este artigo que eu escrevi chama-se O Espírito, e ele tem o homem interior, a porção de vida de espírito, o ego íntimo, o ser em si mesmo, o espírito. Tudo isto são expressões que Fernando Pessoa utiliza e que em alguns momentos da sua vida ele teve a experiência e praticou uma certa meditação. Nós temos alguns textos em que mostram claramente a utilização, seja de certas palavras, seja de certos símbolos, seja de certo tipo de práticas de acalmar a mente para que a dimensão espiritual venha mais ao de cima. E é isso que foi, de certa forma, pouco compreendido, pouco aceito por muitos dos pessoanos que sempre consideraram que era um fingimento esta parte espiritual de Fernando Pessoa, que não se tratava verdadeiramente de uma procura, que ele não tinha evoluído, que tudo era contraditório, que era uma geografia desconexa. Mas para quem estuda com conhecimento e que pratica a meditação e que aprofunda os textos, compreende a evolução que ele foi fazendo e os níveis que ele atingiu. Eu gostaria de ler mais uma ou duas dessas frases que, quanto a mim, são das mais marcantes do seu conhecimento espiritual, apesar de ter muitos ensinamentos, e diz-nos assim, por exemplo, esta. No ocultismo dos índios significa aqui os da Índia, os indianos, o mestre a quem os discípulos procuram é a própria substância monádica do discípulo. É uma expressão riquíssima, de altíssimo nível. O mestre a quem os discípulos procuram é a própria substância monádica do discípulo. Ou seja, aquela famosa frase, quando o mestre está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é? A procura do mestre exterior que todas essas pessoas fazem. O Fernando Pessoa dizem, mesmo no ocultismo dos índios, da Índia, verdadeiramente, o que é procurado exteriormente é essa parte mais íntima, essa centelha divina, essa mónada que está dentro de cada um. E depois continua. Eu retomo a leitura outra vez. No ocultismo dos indianos, o mestre a quem os discípulos procuram é a própria substância monádica do discípulo. Eu próprio sou o caminho, diz no poema sagrado. Só há a procurar o que já se encontrou. Esta expressão, eu próprio sou o caminho, e o poema sagrado é o Bhagavad Gita, o cântico da consciência, o canto do amado, não é? É, de facto, fundamental de se compreender. Este eu próprio sou o caminho, não é? Para quem fez o caminho de Santiago, eu também fiz aqui há poucos anos e é uma experiência que também recomendo. Sabemos que o caminho se faz diariamente e que é nesse caminho que a verticalidade do ser é assumida e, no fundo, é isto que Fernando Pessoa também realça. Noutro texto que eu vou ler, sem que com isso ele não deixasse de ser como José Barreto.
assinalou e bem, um profundo pensador e muito crítico de toda a sociedade, na sua forma política e nos seus níveis culturais, propondo muitas vezes os ideais gregos de disciplina, de inteligência para os nossos tempos. Mas então, neste texto, também muito rico, nós temos outra vez o Fernando Pessoa como um mestre espiritual. Portanto, Fernando Pessoa é um mestre espiritual na tradição portuguesa, independentemente de ter morrido um bocado alcoolizado, um bocado abandonado, um bocado tudo isso, não é? Mas, tal como ele tinha profetizado em 1912 para a revista Nova Águia, que estava para vir um Super Camões, que era ele próprio, e isso se confirmou, a um certo nível de mestre espiritual, também se confirmou, e é um facto que o corpo dele se encontra incorrupto, já não no cemitério dos prazeres, mas nos próprios Jerónimos, ainda que não com os melhores poemas no seu espécie de menhir que marca um dos pontos de ligação, uma das colunas do templo de Portugal, que ele próprio tem consciência e que na mensagem ele exprime. Pois este textozinho pequeno também, mas de alto valor espiritual, diz-nos assim: a passagem da atividade inferior para a superior do espírito dão-os hindus o nome velador do caminho ou a senda. Não tem outro sentido este termo tão vulgarmente empregado na literatura budística ou na literatura teosófica. Portanto, temos aqui outra vez a expressão caminho ou senda, considerando-a como a passagem da atividade superior para a superior do espírito. Ou seja, passar de uma atividade em que o espírito está adormecido ou está completamente perdido pela personalidade e pela agitação das ondas mentais. E nós lembramos da definição de yoga nos Yoga Sutras de Patanjali, que é o texto mais importante do Raja Yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a extinção ou a submissão das ondulações ou vagas de pensamento. Isso, depois seguem-se os outros aforismos e aí o ser reencontra-se a si mesmo. Então aqui o Fernando Pessoa diz-nos assim, continua, não tem outro sentido, este termo tão vulgarmente empregado, assim se explica a expressão atribuída a Krishna: torna-te tu próprio o caminho. Torna-te tu próprio o caminho. Esta é uma frase também altamente importante. É uma frase que nós podemos associar ao é a hora, ou aqui agora. Portanto, desperta o teu ser, desperta a tua mónada, desperta a tua centelha, acende essa luz. E o Fernando Pessoa explica depois então, na sua vivência, na sua experiência, o que é que ele está a dizer. Isto é, concentra a tua atividade na carreira ascensional dentro de ti próprio. Torna-te todo a direção pura de subires dentro de ti. Isto são textos de uma riqueza e de uma grande profundidade de conhecimento. São propostas de trabalho que mereceriam que um grupo de Fernando Pessoa estudasse e praticasse verdadeiramente isto, porque julgo que o seu ensinamento espiritual é de facto fundamental e nesse aspecto o nosso amigo Vítor Pomar falou no Dalai Lama e no Thich Nhat Hanh e nessa tentativa de resistirem às forças caóticas e desagregação, e de facto esta tomada de consciência vertical e harmonizadora e o despertar dos centros de força e das capacidades de sabedoria e do amor são fundamentais, e temos que ser sempre otimistas que essas forças estão em ação, ainda que haja um sistema que está-se a tornar, por motivações financeiras, económicas e algo ideológicas, extremamente castrador da cultura e da espiritualidade. Eu, para não me demorar muito mais, porque certamente percebem que poderia falar bastante mais tempo destes aspectos, porque gosto bastante deles e tenho estudado e estão um pouco dentro de mim, mas iria terminar com uma dos textos também que eu publiquei pela primeira vez, um texto a lápis, um texto do último ano da vida, muito interessante também, que também marca, quanto a mim,
essa evolução espiritual que Fernando Pessoa foi fazendo ao longo da vida, muito clara e muito profunda. Ele diz-nos assim: o conhecimento de Deus não depende do hebreu, nem de língua. Eu sabia de cor mais ou menos, agora já não sei, vou repetir. O conhecimento de Deus não depende do hebreu, nem de anagramas, nem de símbolos, nem de língua alguma falada ou figurada. Portanto, o conhecimento de Deus não depende de hebreu, nem de anagramas, nem de símbolos, nem de língua alguma falada ou figurada. Então temos aqui o Fernando Pessoa a varrer a dimensão horizontal, de certa forma, e a tentar que as pessoas despertem a sua axialidade, a sua montanha interior, o seu eixo. Faz pela ascensão univocal da alma. Ascensão univocal da alma. A expressão univocal é uma expressão grata aos membros, às pessoas mais ligadas com a filosofia portuguesa, uma expressão utilizada pelo Marinho, Chamarinho e outros, e que de facto devemos às vezes lembrar-nos que Fernando Pessoa pertenceu de certa forma durante algum tempo à revista Águia, que foi uma matriz também com Leonardo de Coimbra. Leonardo de Coimbra, que o Fernando Pessoa afirma num texto muito interessante, que ser na época o espírito mais lúcido que existia em Portugal. E houve aí, Fernando Pessoa teve aí uma convivência com Leonardo de Coimbra, aqui na Brasileira também, com Teixeira Pascoais, mas depois avançou poderosamente no modernismo, em toda a sua riqueza e nesta parte espiritual. E então ele diz assim: não depende de nenhuma desses aspectos horizontais, faz pela ascensão univocal da alma, pelo encontro final da alma consigo mesmo. E depois tem esta frase importantíssima, que é a última: do Deus em nós consigo mesmo. Do Deus em nós, ou de Deus em nós consigo mesmo. É este aspecto último das gnoses místicas e filosóficas e de autoconhecimento, por exemplo, da Pérsia e de outros países, e da Índia também, que é este aspecto da divindade em nós. Portanto, a divindade, para ser conhecida verdadeiramente, tem que ser no nosso interior, nessa ponta última, nesse acume da nossa alma, ou seja, essa tal ascensão univocal da alma, até que o Espírito, no seu esplendor, brilhe e aí nos abra à unidade divina. Que o Fernando Pessoa, em alguns poemas também, no ciclo do Isaac Luria e de Jesus, poetizou com algum tipo de experiência, algum tipo de sensibilidade, mas certamente não com a plenitude que nós desejaríamos ter. Mas é por isso que todos nós continuamos e temos que agradecer ao Fernando Pessoa ter trilhado o caminho e ter deixado tantos sinais e tantas forças impulsionadoras. Muito obrigado. Eu penso que estou mandatado para dizer muito obrigado nós. Obrigado. Nesta altura fui o único que ainda não fiz e tenho. É meu privilégio agora agradecer ao Centro Nacional de Cultura, ao Dr. Guilherme Oliveira Martins, o facto de nos ter recebido aqui a todos, porque é todos juntos que aqui estamos. E para passar a palavra, eu ia, abusando um bocadinho do privilégio de estar aqui, fazer a todos uma pergunta, inclusivamente às duas pessoas que acabam de falar brilhantemente, e que é esta: Fernando Pessoa, dada a formação escolar fortemente britânica que teve, era ele próprio um homem extraordinariamente racionalista. E é importante que todos nós meditássemos no seguinte: como é que este racionalista que faz essas críticas políticas que o Sr. falou, mais do que em que tempo é que ele vive? Ele vive num tempo de crise. Uma crise que foi o fim da monarquia portuguesa, foi uma república portuguesa que despertou uma esperança que rapidamente se desmentiu. Depois, uma desgraça ainda maior, que foi a Primeira Guerra Mundial,
e a desgraça que se lhe seguiu, mais a desgraça das teses que nasceram a seguir à Primeira Guerra. Este homem que foi contra tudo isso, qual é que era a relação deste racionalista com o positivismo? Eu acho muito importante pensarmos como é que este homem que viveu num tempo que, afinal de contas, é talvez bastante parecido com o nosso, teve com uma filosofia que eu considero pessoalmente que continua a ser a mãe da crise que nós hoje estamos a viver, como foi mãe da crise que se viveu no tempo do Fernando Pessoa. E realmente, em relação ao Pedro, que eu achei brilhante, das 3 formas de internacionalismo que ele falou que estariam mais ou menos decadentes, eu não creio que estejam, não penso. Falei que a Igreja de Roma e o comunismo deixaram de ser as ideologias dominantes ou opressivas ou internacionalismos tão... Não serão opressivas, mas quer dizer, basta a Igreja ver agora, de Roma... Basta ver agora em relação à guerra, ao ataque da Síria, que foram essas duas entidades que se manifestaram no sentido de não haver imperialismo, não haver guerra e haver realmente a ameaça hoje é apenas, de facto, da finança internacional, que é novamente uma formulação de políticas positivistas que nos ameaçam e que se preocupa mais com, aliás, várias correntes económicas que defendem a preservação da estrutura económica e não da estrutura humana. Como é que o Fernando Pessoa está a reagir? Como é que reagiria hoje? É isso que estás a dizer? Como é que ele relaciona com o positivismo como corrente filosófica? Faz lá um bocadinho. Mas eu pergunto a todos, porque acho que todos, felizmente, as pessoas que estão desse lado são pessoas brilhantes com quem nós temos todos muito a aprender. E acho que é interessante que agora falássemos todos juntos. Respondo. Fernando Pessoa foi muito influenciado, não pelo positivismo, de que foi crítico, contra o qual escreveu, seções kantianas, tudo isso. Não vejo nenhuma influência do positivismo no Fernando Pessoa, mas sim do racionalismo inglês, sim, do secularismo inglês, muito influenciado pelos liberais, racionalistas, secularistas ingleses e até certo ponto pelo movimento de livre pensamento inglês. Não pelo livre pensamento francês, por exemplo, que é diferente. E muito menos pelo português. Essa influência do free thinking, free thought, no Pessoa é muito nítida a quantidade de obras que existem na biblioteca dele. O escritor mais representado na biblioteca de Fernando Pessoa é John Mackinnon Robertson, com cerca de 30 volumes, que hoje é praticamente um escritor pouco conhecido, morto nos anos 30, mas foi o autor que a pessoa mais leu. Ele não tinha só os livros na biblioteca, ele leu-os e anotou-os. Ele anotou-os à margem.